Você, amigo alternativo, pediu, então estou aqui para fazer um vídeo específico sobre o Afogados da Ingazeira. Pois é, o grande time surpreendente da Copa do Brasil de 2020. A gente falou sobre o Afogados num vídeo específico sobre os times estreantes da Copa do Brasil. E lá, inclusive, eu apostei que o time poderia ser uma das surpresas, né? Mas olha, nem eu imaginava que poderia ser uma surpresa tão grande. O time enfrentar o Atlético Mineiro, conseguir a vitória mesmo com um jogador a menos, conseguiu um empate com um jogador a menos e depois a vitória nos pênaltis. Então foi realmente uma grande surpresa, uma das maiores da Copa do Brasil. Então a história do time merece ser contada em detalhes, tem várias histórias legais. Vamos lá, depois da vinheta. É preciso dar muito valor para a Copa do Brasil. Ela tem seus problemas realmente, mas ela proporciona grandes momentos como esse do Afogados, né? E se você quer acompanhar melhor a Copa do Brasil, acompanhar de perto com todos os resultados e notícias, tem que baixar o aplicativo OneFootball, o link está aqui na descrição, acessa lá e assim que você baixar o aplicativo, você pode selecionar para acompanhar exatamente a Copa do Brasil. Tem outras competições, outros times e várias outras funções que você vai descobrir no melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora falando apenas do Afogados, a primeira curiosidade é uma coincidência impressionante. O Afogados foi fundado no dia 18 de dezembro de 2013. Nessa mesma data, o Atlético Mineiro passou o maior vexame da história dele, pois perdeu na semifinal do Mundial de Clubes para o Raja Casablanca, o time de Marrocos. Todo mundo esperava que o Atlético Mineiro ia para a final, mas acabou perdendo por 3-1 com Ronaldinho Gaúcho e companhia no time. Pois é, inacreditavelmente, as duas tragédias para o Atlético Mineiro começaram na mesma data. A diferença entre o Afogados e o Atlético Mineiro fica bem nítida quando a gente fala de folha salarial. A folha salarial do Afogados é de R$103 mil por mês. A folha salarial do Atlético Mineiro, que é a oitava maior do Brasil, é de R$4.600.000 por mês. Impressionante realmente a diferença e é impressionante também o prêmio que o Afogados acabou levando, né? Por ter passado de fase, foram R$2.600.000, que aí sim vai dar para pagar folha salarial, pagar bicho mais gordo para os jogadores, pagar CT para o clube, enfim, um dinheiro muito importante, uma vitória realmente fundamental para o Afogados crescer. O Afogados conseguiu ter a melhor campanha de um time pernambucano na edição de 2020 da Copa do Brasil. O Sport foi eliminado na primeira fase em derrota para o Brusque, campeão da Série D de 2019, né? E o Náutico foi eliminado na segunda fase para o Botafogo. O Afogados passou então para a terceira fase, já fez a melhor campanha, e isso, um outro time fora da capital conseguir ser o melhor time pernambucano em uma edição da Copa do Brasil só tinha acontecido uma vez, quando o Salgueiro teve a melhor campanha pernambucana. A cidade de Afogados já teve uma outra grande glória no esporte, foi com a medalha olímpica de Yane Marques, que nasceu lá em Afogados, tem a família lá, e ela conseguiu a medalha olímpica de bronze na Olimpíada de 2012 em Londres, depois conseguiu também 2 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, carregou a bandeira brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, enfim, é realmente uma grande esportista brasileira, nascida em Afogados, e o pai dela é locutor lá da cidade, inclusive tem gols aí, os gols de lá são narrados, os gols do Afogados são narrados pelo pai da Yane Marques. O grande herói da classificação do Afogados contra o Atlético Mineiro foi o goleiro Aleph. Além de chamar a atenção por ter pegado pênaltis, ele chamou a atenção e viralizou nas redes sociais porque estava usando um boné vermelho à noite. Então, realmente bem curioso. E tem uma explicação financeira. Ele, ali no boné aparecia uma marca de uma pousada. E essa pousada dá estadia e alimentação para ele em troca dessa divulgação. Então foi muito bem paga realmente para a pousada, né? Ótimo lucro para a pousada, essa grande divulgação na classificação. E vale lembrar que o Aleph já tinha se destacado antes no próprio Afogados. Em 2019, quando o time enfrentou nas quartas de final o Santa Cruz, né, um grande time do estado, o Aleph foi decisivo, pegou pênalti também para classificar o time para a semifinal. Depois a equipe caiu na semifinal, mas foi para a disputa de terceiro lugar e garantiu então, com a disputa de terceiro lugar, a vaga na Copa do Brasil para poder participar e surpreender dessa maneira que conseguiu agora. E depois de conquistar tudo isso, ele ainda conquistou a segunda divisão do Campeonato Pernambucano pelo Retrô,
que é digamos, um novo rico aí do futebol pernambucano, o Aleph estava lá e participou também dessa boa campanha. Como já está virando moda em muitos clubes brasileiros, o Afogados tem uma marca própria de uniforme. É a marca Coruja, que é uma alusão ao mascote da equipe. A marca foi lançada em agosto de 2019 e por isso o uniforme tem um preço muito barato, de R$ 90, né, em comparação com outros uniformes por aí, e foi esgotado logo depois dessa vitória contra o Atlético Mineiro. Outro personagem que vale ser destacado nessa história do Afogados é o técnico Pedro Manta. Foi com ele que o time subiu pela primeira vez para a elite do Campeonato Pernambucano, foi também com ele que o time fez a boa campanha do ano passado e agora, né, conseguiu essa grande zebra. Ele também participou dessa campanha do Retrô, que eu citei antes, campanha que subiu para a elite, né, um time, uma grande novidade do Campeonato Pernambucano. Em 2019, então, ele se destacou e assim, não é um técnico jovem, é um técnico já rodado, participou ali, já rodou em mais de 30 clubes, sendo 14 deles em Pernambuco, e tem uma curiosidade que ele é digamos assim, apadrinhado pelo grande Givanildo Oliveira, grande técnico veterano. O Pedro Manta era auxiliar dele quando o Sport foi vice-campeão da Série B. Os jogos do Afogados acontecem no estádio Vianão. Ele tem capacidade para 2.000 pessoas, mas tem a possibilidade em algumas partidas de colocar ali uma arquibancada provisória e aumentar essa capacidade para 5.000. E ao contrário do que acontece na maioria dos campos do interior e até em campos de times da capital também, o gramado é mal cuidado, né, normalmente. Lá no estádio Vianão do Afogados, o estádio é um tapete que foi até elogiado pelo técnico da seleção brasileira, Tite, disse que isso é um exemplo para o futebol brasileiro. Na terceira fase da Copa do Brasil, o Afogados enfrentou a Ponte Preta e então teve que fazer a primeira viagem de avião da história do clube. Os jogadores vieram de avião e com uma novidade meio complicada, mas eles tiveram que usar máscaras por causa da pandemia do novo coronavírus. E aí vieram, o time acabou perdendo por 3-0, mas o mais bonito e que tem que ser valorizado é que teve até torcida do Afogados lá no estádio da partida. Fizemos esse vídeo porque você, amigo alternativo, deixou o seu pedido, o seu comentário. Então, novamente, deixa aí o seu comentário com um pedido de tema e sugestões de temas que a gente pode fazer nos próximos vídeos, porque estamos sempre de olho. Então comente, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, ativar as notificações, compartilhar com todo mundo, avisar que o Última Divisão está sempre aí falando de todos os detalhes alternativos do futebol brasileiro. Até a próxima!